Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente, com o professor Miro Santos. Nesse vídeo eu vou comentar sobre o tema da redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no ano de 2022. Qual é o tema? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Tema fantástico, muito importante, dialoga com a história, com a geografia, com a sociologia, com a antropologia também. E a gente vai comentar um pouquinho sobre esse tema e dicas aí para que vocês possam pensar e refletir sobre esses outros temas também. Vem comigo, dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos sempre pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Vem comigo! Toda redação ela tem ali seus atributos, seus condicionantes, algumas coisas que se espera que o candidato possa eventualmente ter plenamente escrever. Então é importante se apoiar nos textos de apoio, você identificá-los ali, pode ser gráfico, pode ser charge, pode ser uma canção, pode ser um texto jornalístico, enfim. Ter muito cuidado com a escrita, com o número de linhas, com o encadeamento lógico de ideias, com conectores, com frases e períodos que façam sentido, tenha coesão textual, coerência. E treinar, né? Eu acho que ler bastante, treinar bastante a escrita é sempre um bom caminho para que você possa ter um bom texto dissertativo ou argumentativo. E é claro, no finalzinho ter uma sugestão plausível que não seja contrária à dignidade humana, que não seja contra os direitos humanos. Enfim, a gente consegue verificar essas várias e outras dicas em textos de português, em aulas de professores da língua portuguesa e redação, em cursinhos e em vídeos na web. Bom, o foco aqui vai ser comentar mesmo sobre o tema, tá bom? Vamos juntos, vou falar um pouquinho sobre o tema e, digamos, um pouquinho apresentando como que foi mostrado, como que foi colocado esse tema na redação do Enem 2022. Antes mesmo de iniciar ali a proposta da redação, é apresentado o texto sobre os encaminhamentos e coisas as quais os candidatos têm que estar em mente, têm que ter em mente na hora de escrever um bom texto de redação, atributos ali, né? Regrinhas básicas. Aí depois aparece alguns textos de apoio. Então, o primeiro texto de apoio, conceitual, né, explicando basicamente a categoria povos tradicionais, o que quer dizer isso, esse termo, essa expressão. Depois, o segundo texto de apoio, ele é um gráfico. Depois, texto 3 e o texto 4 com mais algumas informações, tá bom? Uma informação sobre cunho mais jornalístico, a outra sobre a COP, né, 26, que é a Conferência das Partes, conferência que a ONU, né, promove em alguns países, e a COP26 ela ocorreu no ano de 2021. E aí, por fim, tem lá a proposta da redação, no finalzinho da folha, o que os candidatos devem ou não realmente fazer. Eu gostei bastante do texto, que ele explicou basicamente para quem poderia não estar muito atento ou atenta, o candidato, os alunos, os estudantes, sobre esse tema. Então ele já começa lá, o que pode vir a ser os povos tradicionais, o que quer dizer povos tradicionais, segundo algum tipo de literatura, que é claro, é histórica e antropológica sobre esse tema. Nós das ciências sociais nos aproximamos bastante com essa literatura. Então povos tradicionais sempre, na nossa cabeça, tem a ver com povos indígenas, né, populações indígenas, populações quilombolas, afrodescendentes, populações tradicionais ribeirinhas, Bom, o texto 1 apresenta lá, além das comunidades quilombolas e as comunidades de povos indígenas, há 26 grupos que podem se encaixar nessa categoria de comunidades e povos tradicionais. É bacana essa informação para deixar o candidato um pouco mais à vontade ao escrever sobre diversos povos, diversos grupos sociais. Em relação às várias categorias que a gente pode ter como povos tradicionais, então, ribeirinho, pescadores, quilombolas, indígenas, povos de terreiro, povos da floresta, enfim. Além da própria... O texto 1, né, que a gente teve como um texto de base, um texto aí que seria conceitual, o texto 2, na verdade, não é um texto, é um gráfico, e utilizou uma reportagem do G1, uma reportagem da Globo, que apresentava ali os 3 estados com maiores concentrações em cada categoria de povos tradicionais. Bem bacana para o aluno, né, o estudante, o candidato, olhar e verificar ali as dificuldades, onde ficam, né, essas comunidades e quais podem ser as suas sugestões e o encadeamento lógico de argumentação, porque é um texto dissertativo argumentativo, sobre as dificuldades, os desafios dos direitos desses povos, as dificuldades no capitalismo moderno, neoliberal, e
a própria reprodução da indústria cultural dessas pessoas, ou apagamento de suas culturas, ou a própria invisibilidade de seus grupos sociais, seus ritos, seu modo de ser. Então, eu acho que era uma boa proposta para que o candidato pudesse refletir criticamente sobre diferentes modos de vida e como que é importante respeitá-los. A dica também de um dos textos era a COP, né, que era a Conferência do Clima, a Conferência das Partes. E aí o estudante poderia linkar esses povos como povos que são ali, povos que cuidam, que trazem uma melhoria, uma adequação maior com os biomas os quais vivem, né, nos quais eles têm a ideia de identidade e pertencimento. Então, por exemplo, um povo indígena, um povo quilombola, um povo ribeirinho, ele não quer degradar o local onde vive. Então ele não vai usar o seu lugar apenas então somente para a geração de capital, como o agronegócio, uma agroindústria. Então poderia também ser uma possibilidade de reflexão nesse sentido, nesses termos, de povos tradicionais, os quais eles têm como cultura e como desenvolvimento do seu ser social a própria proteção ao meio ambiente. Então poderia ser também um objeto aí de reflexão. Então muito bacana o gráfico e os textos, e a gente sempre lembra aqui, né, que os estudos históricos, estudos antropológicos, nos ajudam bastante e ajudaria o candidato também para vencer esses estigmas, os preconceitos e as invisibilidades desses povos, as discriminações que esses povos enfrentam diariamente. E aí qual que é o papel do Estado na valorização e proteção dos povos e comunidades tradicionais? Essa aqui é a questão. Muita sociologia na veia para você responder e fazer um bom texto. Valeu? Esse tema ele tem uma pegada social muito forte, né? Um pezinho muito na antropologia, outro pé na sociologia, outro pé na história, outro pé na geografia. E é claro, sempre pensando social e culturalmente o Estado brasileiro. Então, aquele que tem um pensamento crítico em relação aos povos, um pensamento crítico em relação à historicidade brasileira, estaria aí com o pé na frente. Lembrando que aqui pensamento crítico não quer dizer falar mal, mas sim entender criticamente a posição, a estrutura e o desenrolar dessas comunidades e culturas que são diferentes da comunidade dita branca e normal, brasileira, moderna, atual, nesse sentido. Então, ribeirinhos, quilombolas, pessoas que são ligadas aí aos povos indígenas, pessoas ligadas ao grupo de ciganos, pessoas ligadas ao quebrador de coco, pessoas ligadas ao extrativismo. Então são grupos sociais tradicionais. Pensar criticamente nesses povos é um enfrentamento até mesmo ao Estado neoliberal e a como o Estado brasileiro vem desenvolvendo uma não política ou política de agressões a esses povos. Então essa era a grande proposta. O que o Estado brasileiro pode fazer para preservar e para fortalecer e para defender esses grupos? O Estado enquanto nação, enquanto aquela instituição grandiosa que centraliza o poder. Políticas públicas o candidato poderia falar cooperação entre organismos internacionais e o Estado brasileiro, o candidato poderia falar em uma maior pegada aos direitos humanos, o candidato poderia falar também sobre a proteção ao bioma, ao clima e aos territórios, Tecorá, que é a terra de origem, segundo o Guarani Kaiowá aqui no Mato Grosso do Sul, ao território dessas comunidades. Essas proteções são importantes e o Estado brasileiro deve fortalecer esses vínculos e manter a proteção. Então, ajuda humanitária, direitos humanos, dignidade, soberania nacional, proteção ao clima e ao meio ambiente. Então, o candidato poderia permear esses vários temas, sempre tomando cuidado para não fugir, fazer a fuga do tema principal, que é comunidades e povos tradicionais. Ficamos aqui, a gente fala mais sobre os sistemas e também sobre a própria prova do Enem, na parte que cabe à sociologia. Valeu, um forte abraço, vamos sempre pensando na educação, a sociedade e a complexidade do real. Valeu, até mais!